Bom, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Giovanni, sou advogado criminalista. Amigos, eu quero estar falando hoje aqui sobre o informativo 872 do STJ, sobre a parte de direito processual penal, tá? Galera, sobre o tema reconhecimento de pessoas, é um tema aí de muito muito debate, né? É um pântano aí muito quente, tortuoso, um atoleiro realmente de fato que o STJ aí vem se debatendo há muito tempo, né? Com entendimentos aqui e acolá, superações de entendimento. Pois bem, amigos, o reconhecimento de pessoas ele está previsto ali no artigo 226, né, do Código de Processo Penal. O que é esse reconhecimento? Que ele pode ser tanto feito de forma pessoal ou como também de forma fotografia. Amigos, nada mais é que uma espécie de prova prevista ali no artigo 226, ou seja, uma prova anonimada, né, que tem nome, e típica. E também, e aí que tá, que ela é irrepetível. E aí que eu vou estar adentrando aqui com vocês para que vocês compreendam essas nuances, né, do que o STJ vem aqui dando as balizas, né, a respeito do tema. Mas para a gente colocar a síntese, a conclusão do julgado é a seguinte, e depois a gente vai colocar quais foram as premissas, né, os precedentes que levaram a essa conclusão. O STJ concluiu assim, que o reconhecimento irregular de pessoas torna inválida a prova e impede condenação se não houver elementos autônomos que confirmem a autoria. Como eu disse, né, ele está previsto ali no artigo 226. O artigo 226, ele diz assim, o artigo 226, que trata do reconhecimento. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se a quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deva ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Do ato de reconhecimento, lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Bom, vamos lá. Imagina a seguinte situação, pessoal. Ocorreu um roubo, crime de roubo, em que ali havia 3 roubadores e posteriormente essas pessoas aí que fizeram o roubo, elas são indicadas, né? A pessoa vai à delegacia e lá na delegacia as vítimas que foram submetidas ao procedimento por meio de um álbum de fotografia de suspeito, que a gente chama de show-up, sem a observância das formalidades legais de alinhamento ali de pessoas semelhantes, né, conforme o artigo diz, ela aponta: ah, foi esse aqui. Imagine que dessas 3, um apontou: ah, foi essa. Veja, o show-up, o que é o show-up? Show-up é você mostrar uma única pessoa, a fotografia de uma única pessoa, fazer o reconhecimento pessoal de uma única pessoa, sem colocar de forma alinhada pessoas semelhantes. Ou seja, isso nada mais é conhecido aí nos meios jurídicos como show-up. Pois bem, imagine que em razão desse reconhecimento inválido, foi instaurado o processo criminal e houve na audiência de instrução, ou seja, no dia da audiência, um outro reconhecimento. Lá na audiência o juiz procedeu um novo reconhecimento. E lá, uma dessas 3 pessoas novamente ratificou aquele reconhecimento inicial na delegacia da fotografia. Falou: foi aquele. Foi fulano ali. Alinhou as pessoas e falou: foi fulano A. Em razão desse procedimento adotado, das provas que foram ali coligidas, o juiz ele condenou a pessoa. Foi lá e deu a sentença condenatória. A defesa inconformada, né, o réu ali inconformado com a sua condenação, entrou com recurso de apelação no Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça também a condenação foi mantida. A defesa ainda lutando, né,
pelos argumentos que demonstravam ali ter ocorrido uma ilegalidade, uma violação ao artigo 226, ou seja, sustentando a nulidade do processo, entrou com recurso especial para, agora, o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Chegando lá, o STJ, amigos, concordou com os argumentos da defesa e absolveu o réu, porque a única prova que existia contra esse roubador era esse reconhecimento. Não existiam outros elementos autônomos. Uma outra pessoa que viu, câmeras, não havia. Havia única e exclusivamente o reconhecimento. Chegando lá no STJ, o que aconteceu? Pois bem, antes de contextualizar o que aconteceu, a gente precisa entender a evolução do entendimento do STJ. Até 2020, o STJ entendia que o artigo 226 do Código de Processo Penal tratava-se apenas de uma recomendação, não uma obrigatoriedade de pessoas serem colocadas de forma alinhada, pessoas semelhantes de forma alinhada. Não, era uma recomendação. É possível colocar pessoas alinhadas, semelhantes? É possível? Ah, é possível. Não é possível. É uma recomendação. Era uma recomendação até 2020. Depois, em 2020, posteriormente a 2020, esse entendimento mudou. Na relatoria ali do ministro Rogério Schietti Cruz, no HC 598-886 de Santa Catarina, a sexta turma ela decidiu que todo reconhecimento, seja através de fotografia, seja de forma presencial, pessoal, ele deve observar de forma categórica, de forma rigorosa, o que estabelece ali o artigo 226. Ou seja, não se trata mais de uma recomendação, mas sim de uma imposição da lei. Então, o que passou ali decidir o STJ? Que o reconhecimento de pessoas entabulado ali no artigo 226, previsto no artigo 226, ele é obrigatório, porque as formalidades são uma garantia mínima do acusado, de que ele não será confundido com outros. Além disso, mesmo que chegue lá em juízo, no dia da audiência, perante o juiz, haja a observância desse artigo 226, se houve na delegacia um reconhecimento inválido, esse reconhecimento inválido ele não convalida o reconhecimento em juízo. Ou seja, o que o STJ quis dizer? Se houve uma ilegalidade inicial, uma legalidade subsequente, ela não torna legal aquela ilegalidade inicial, não convalida. Ou seja, a prova ela é nula, ela é ilícita. Para o juiz condenar, ele tem que se basear em outros elementos autônomos. Se ele se basear único e exclusivamente nesse reconhecimento, a prova ela é imprestável. Ela não se presta a condenar a pessoa que foi submetida a esse reconhecimento nulo inicial. Além disso, caso tenha ocorrido essa ilegalidade pretérita, ela sequer ainda serve para fundamentar outras coisas, como por exemplo, o juiz ele não pode decretar uma prisão preventiva com base nesse reconhecimento viciado, nem mesmo isso. O estandarte, o que é o estandarte? É um padrão de prova. Para uma condenação, exige-se o que a doutrina chama além da dúvida razoável, né? O estandarte ele tem que ser mais elevado. Para uma prisão preventiva, basta indícios. Para uma condenação, é prova, mais elevado. Mas, mesmo para uma prisão preventiva com o estandarte, o padrão ele é mais diminuto, ainda assim não presta-se a isso, esse reconhecimento inválido. Foi isso que decidiu o STJ nesse HC que eu citei. E além disso, né, e aí a gente continuando nessa evolução, em 2022, o próprio ministro Rogério Schietti Cruz, ele foi além. Agora no HC 712-781 do Rio de Janeiro. O que ele decidiu, indo além do que ele já tinha decidido? Ou seja, o STJ, na sexta turma, ele fixou o seguinte paradigma: que, mesmo o reconhecimento pessoal
e válido, ele não se presta, ele não tem força probante absoluta, ou seja, ele não serve sozinho para provar a autoria do crime. Isso por quê, gente? Porque a memória ela é falha. O que o STJ está querendo dizer? Existem as falsas memórias. Pessoas, elas podem, diante do ímpeto de vingança, né, porque sofreu uma injustiça, um crime, querer que alguém pague. Ou seja, nomear um culpado, apontar uma pessoa que ela é culpada, essa pessoa pode ser inocente. Então, mesmo que haja um reconhecimento válido, ele por si só, ele não tem a força isolada de sustentar um édito condenatório. Então é preciso mais. É preciso um plus. Sem nenhuma prova, nenhuma confissão, nenhuma testemunha indireto ainda pode ser, ouvi dizer. Não existe qualquer outro elemento. Isso por si só não se presta também o reconhecimento válido a condenar uma pessoa que é submetida ao reconhecimento de pessoa, seja o pessoal, seja o fotográfico. Continuando aqui, inclusive isso já foi objeto de debate na terceira sessão do STJ. Na data, um julgado aqui de relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, julgado no dia 11 de junho de 2025. O que é a terceira sessão? No STJ existem duas turmas, com a quinta e a sexta, e a terceira sessão, que é a reunião das duas turmas. Junta-se os ministros da quinta e os ministros da sexta, e ali eles debatem um tema, né, para uniformizar a jurisprudência, para que não haja divergência entre turmas. Então, foi fixado as teses, né, que eu acabei de informar aqui para vocês, e além dessas teses, que o reconhecimento de pessoas é irrepetível. Ou seja, que um reconhecimento falho ou viciado inicial em delegacia, ele não, mesmo que haja depois um reconhecimento válido, ele não se convalida, porque esse reconhecimento inicial inválido, ele tem a potencialidade de contaminar toda a prova posterior, a memória de quem está fazendo o reconhecimento. Logo, isso foi uma das teses fixadas ali pelo STJ. Então, galera, para recapitular aqui, né, para a gente fazer uma síntese. A natureza jurídica desse artigo 226, ele é de observância obrigatória. Qual é a consequência jurídica da inobservância? Ele torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita. Esse procedimento ele é considerado prova cognitivamente irrepetível, ou seja, o reconhecimento inicial inválido, ele não se convalida pelo reconhecimento posterior válido em juízo. Então, é isso aí que o STJ decidiu. Mesmo que haja um reconhecimento pessoal válido, em conformidade com o modelo legal, ele não tem uma força probante absoluta. Ele por si só não pode induzir a autoria delitiva. Outro ponto, rememorando, que o reconhecimento inválido, ele também não se presta à decretação de prisão preventiva, recebimento de denúncia ou pronúncia. Por mais que seja um reconhecimento ali, um estandarte de prova menor, como esses que eu citei, prisão, recebimento de denúncia ou pronúncia, mesmo com o estandarte menor, esse reconhecimento inválido ele não se presta a fundamentar esse tipo de decisão. Tá? E outro ponto, foi colocado ali pessoas, não era possível colocar pessoas tão semelhantes ali, não havia ali na delegacia pessoas semelhantes para que houvesse reconhecimento pessoal. Ainda assim é possível se adotar o reconhecimento? Depende. Aí depende. Se não havia pessoas semelhantes, mas havia pessoas, se houver uma discrepância, um branco com uma pessoa muito negra, não é pessoas semelhantes. Isso aí, esse reconhecimento, ele é inválido, tá? Então, pessoal, esse foi o entendimento aí que eu queria estar expondo para vocês a respeito do reconhecimento de pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, vamos debater. Então esse aí foi o informativo 872 do STJ, de relatoria, né, sobretudo do ministro Rogério Schete Cruz da sexta turma, tá? Então é isso, galera, e vamos com tudo.